Hello, good morning, good afternoon, good evening. Tudo bom, pessoal? Aqui quem vos fala é o professor Tássio Adrian, da disciplina de Inglês Instrumental 1 do nosso curso de Engenharia Eletrônica da Netcom. Espero que este vídeo encontre todos muito bem. Amigos, algumas dicas, como sempre, para aproveitar bem o nosso estudo, né, gente? Então a gente tem que escolher um local tranquilo, se afastar do celular e ter um lápis e papel por perto, tá bom? Maravilha. Então, gente, dando continuidade na nossa ementa, nós temos para hoje artigos. E esse é um dos 4 tópicos que a gente vai ver hoje, tá? Então, o que seriam os artigos? Artigo é uma palavra que vem antes do substantivo e que define este sendo determinado ou indeterminado. Já nos exemplos a gente vai conseguir ver isso de uma forma melhor. Quando que ele é usado? When. When é quando, né? Quando isto é usado. Sempre que queremos indicar um substantivo em uma oração. Então, é bem simples esse tema do artigo porque no inglês só tem 3 artigos. T-A-N. The end. Por exemplo, THE é o O, tá? É o O, é o OS, é o A ou é o AS. Uma das coisas mais interessantes que tem no inglês é porque ele é mais simplificado no sentido de que existem menos palavras para que quando a gente compara no português, tá bom? Então, no português a gente vai ter assim: a menina, o menino, as meninas, os meninos. Tudo que eu falei aí de o, os, a, as, no inglês é só uma coisa, THE, tá? O THE, gente, no inglês ele é o menino, the boy. Os meninos, the boys. A menina, the girl. As meninas, the girls. Então é THE. O THE faz esse papel aí multifuncional, tá bom? E aí, com certeza, vocês já viram ele no final dos filmes. No final do filme aparece o quê? The end. E-N-D. End, né? End é fim. O fim, tá? Maravilha. Esse artigo a, ele é indefinido. Ele é um ou uma. A gente quer falar a girl, a gente está falando uma garota. Quando a gente fala a boy, a gente está falando um garoto. Pois é, não tem feminino ou masculino no inglês, nesse caso dos artigos, tá? Então é muito mais fácil. Não tem feminino e não tem plural, tá bom? Então quando a gente vai falar de plural também, a gente usa só o A, tá? E o que é esse AN? O AN, gente, ele é para quando a palavra seguinte começar com vogal, tá? Só para isso. Porque no inglês a gente odeia quando tem vogal junto com vogal, tá? Não é bacana no inglês. Então, olha aqui. THE é aquilo que eu falei para vocês. É o os, a, o, as. The boy, the boys, o, os. The girl, the girls, a, as, tá? Simplifica bastante e fica muito claro na frase de qual que ele está se referindo. Quando a gente fala o resto da oração, a gente vai saber se a gente está falando de alguma coisa plural ou de alguma coisa em singular. Maravilha. A é o artigo indefinido, ou seja, a gente não sabe, a gente está falando uma hora, a gente não sabe alguma hora, né? Alguma hora no sentido, uma hora dessas vai acontecer, ou seja, a gente não sabe qual é a hora. É artigo indefinido, tá? E o a no inglês é o uns, uma ou umas, tá? Ele é artigo indefinido. Mesma coisa, não tem plural e não tem o gênero. Aqui tudo é o a. É bem interessante isso no inglês porque facilita muito pra gente, tá? E como eu disse, no resto da frase a gente fica sabendo se aquilo é várias meninas ou só uma menina. Entendeu? Ou se é vários meninos ou só um menino. Então isso facilita bastante. Inclusive isso se fala muito errado no português, né? Às vezes a gente fala o meninos, ou as meninas, ou isso é muito comum da gente errar no nosso português, porque o português ele dificulta, na minha opinião, em algumas situações. E o inglês facilita. A N é o mesmo que o A, né? Que o A, porém antecede palavras que começam com vogal.
Maravilha. Vamos para os exemplos. THE, o, né? O, os, a, o, as. The Champions League winner is Real Madrid. O campeão da Liga dos Campeões é o Real Madrid. Tá? Winner, campeão, vem de win. Win é vencer, vencedor. The Champions League winner, ou seja, o vencedor da Liga dos Campeões, né? É Real Madrid. Supostamente, mas não é agora, né? A girl is the new student, ou seja, uma garota é o estudante novo. O novo estudante é uma garota. Essa seria a forma correta da gente realmente traduzir. O estudante novo é uma garota. An ant is usually very small, ou seja, uma formiga é geralmente muito pequena. E aí o AN por quê? Porque a palavra seguinte, que é ant, começa com A. Tá? Se fosse girafa, com G, aí já ia ficar a giraffe, sem o N. A giraffe. Se fosse um elefante que começa com E, a gente mantém o N. An elephant. Tá? Então, a giraffe, an elephant. O AN é justamente isso. É só a mesma coisa que o A, só que na frente de vogais. Maravilha. Isso seriam artigos, porque artigos a gente só tem 3 em inglês, são só esses mesmo. Então, nouns. Nouns são substantivos. É uma palavra que dá nome a alguma coisa. Pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa. E uma frase, substantivos podem ser sujeitos, objetos, inclusive diretos e indiretos, adjetivos. Então, gente, o substantivo ele é uma forma de a gente nomear algo, né? Dar nome a alguma coisa. Brasil, por exemplo. Brasil também é um substantivo, porque a gente decidiu chamar este pedaço de terra de Brasil. Então, quando é utilizado para nomear e delimitar alguma coisa. Não existe um número certo de substantivos, tá? Já que estes podem ser criados de acordo com a necessidade humana. Eu posso fazer aqui uma torre de papel na minha mesa e chamar essa torre do que eu quiser. Né? Então, eu acabei de criar um substantivo. Exemplos. I might come from Germany. Aí eu trouxe o exemplo do noun, do substantivo, Germany. Germany é um substantivo sim, porque é o nome de um pedaço de terra, né? Que é a Alemanha. Romeo is in love for Juliet. Ou seja, Romeu está apaixonado, está no amor por Julieta. São 2 substantivos aqui, tanto Romeu como Julieta. A gente decidiu chamar aquela pessoa, aquele indivíduo de Julieta e Romeu também. You could eat chocolate. Chocolate por quê? Eu trouxe o chocolate, porque o chocolate ele é aquela coisa comestível, aquele doce, aquela sobremesa que a gente chama de chocolate. Beautiful. Então, outro tema. Prepositions. Então, para hoje a gente tem os artigos, articles. Para hoje a gente tem os nouns. A gente tem as preposições e os adjetivos, que vão vir já já. Prepositions. O que são os prepositions? Preposições, não é mesmo? São palavras que antecedem substantivos e pronomes para mostrar a relação destes com o resto da frase. Então, eles são utilizados para que a frase tenha sentido, para que ela tenha conexão entre os elementos lá. E existem mais de 150 prepositions no inglês, tá? E a gente vai aumentando esse vocabulário à medida que a gente vai falando e aprendendo e lendo mais no inglês. Mas as mais utilizadas, inclusive nos manuais técnicos, são essas aqui. On, off, in, out, at, for, over and under. On, ligado, mas ligado no sentido de que pode ser também dentro ou alguma coisa que você esteja ciente. Off é fora, mas também é algo que quer dizer que você está fora, não sabe daquilo, nesse sentido. Você está fora de contexto ou fora de conhecimento, sem conhecimento devido para aquela causa. In, dentro, out, fora também, nesse sentido. Aqui pode ser mais desligado, se for falando de uma máquina, aqui seria desligado e aqui seria fora mesmo. At é sobre, ou in, tá? Em. Pode ser em também. Eu estou em casa. I'm at home. For é para. Over, sobre. E under, sob. Ou seja, abaixo, né? E algumas preposições, alguns exemplos de preposições. Como é que a gente poderia usar elas? He sat on the chair. Ele sentou. Isso aqui é o passado de sentar, tá? Na cadeira. On. Esse on aqui, gente, é o on de ligado. Mas que quando a gente bota numa frase, ele pode querer
pode querer dizer nesse sentido também. Pode ser isso, na cadeira. On the chair. Interessante que esse o NA no português, aqui no inglês ele vai se transformar em duas palavras. On the. Porque o na verdade é o no mais a, não é isso? No português é o no mais a. No inglês não junta o no mais a, fica no mais a mesmo. Tá? Então, he sat on the chair. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Há algo de leite na geladeira. Então, in aqui seria isso. Seria essa preposição que está justamente juntando a primeira parte da frase com a segunda parte da frase. Maravilha. You can eat at McDonald's. At é no ou em, né? Então, dá a ideia de pertencimento esse at. You can eat at McDonald's. Você pode comer no McDonald's. E adjectives, adjetivos. O que são os adjetivos? São palavras que se referem a um substantivo, indicando um atributo ou qualidade. Sempre quando são usados, when it's used, sempre que se quer dar uma característica a algum elemento da oração. Então, os adjetivos, inclusive, podem ser criados aí no dia a dia. A era tecnológica criou muitos adjetivos, né? E aí, exemplo, Samsung smartphones are excellent. Yes, it's true. They're excellent. Ou seja, eles são excelentes, os smartphones da Samsung. The iFood app is very useful. The iFood app is very useful. E aí, o que será que diz aqui? Very, muito. Lembra lá do thank you very much? Então, very, muito. Aí o que ficaria para a gente ver mesmo seria essa palavra useful, que está mais assim complicada nessa frase, né? Use, de usar. E full, gente, é algo que é full. Se botar mais um Lzinho aqui, a gente vai falar a palavra full, que é cheio, cheio de uso. E aí quando a gente junta essas duas palavras, o full perde um L. Então useful seria o quê? Cheio de uso. Utilizável, ou seja, the iFood app é muito útil, né? Muito útil, cheio de uso. Chemistry is amazing. Chemistry is amazing. Química é fantástica. Amazing, fantástico. Maravilhoso, nesse sentido, tá? Adjetivo também, o adjetivo aqui é amazing. Beleza, amigos. Então, gente, seria legal que vocês revisassem todo o conteúdo, porque nossa próxima aula já é nossa primeira avaliação, amigos. Porque aqui chegamos na metade do nosso conteúdo do Inglês 1. E na próxima nosso encontro vai ser justamente para vocês serem avaliados em todo o conteúdo que a gente já deu até aqui, tá bom? Então seria de ótimo grado vocês reverem essas videoaulas todas, tá bom? Amigos, eu desejo a todos um excelente dia. Qualquer dúvida me mandem por e-mail ou por meu WhatsApp. Estou sempre aqui disponível para ajudá-los no que for necessário com relação à língua inglesa. É um prazer para mim. E bye bye, see you!